Nicodemos não entende o que Jesus está explicando. O diálogo foi grande, foi longe. Nicodemo não entende, mas não importa. Quando Jesus diz para ele que o vento sopra aonde quer, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, Nicodemos faz uma pergunta no verso de número 9, lá de São João capítulo 3. Então lhe perguntou Nicodemo: como pode suceder isto? Ele pergunta para Jesus. Jesus está fazendo referência ao Espírito, a forma que o Espírito Santo age. Na verdade, Jesus está tentando dizer para ele que a salvação, para alcançar a salvação, o reino de Deus, como registra no texto, depende de fé e depende do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o pecador. Não entendeu? Mas tem coisas que a gente não entende mesmo. Jesus acaba de dizer, o vento vem e a gente não sabe de onde vem. E não sabe para onde vai. E ele questiona sobre isso. Mas Jesus está dizendo, é necessário nascer de novo para alcançar o reino de Deus. E ele vai para o verso de número 10. Eu estou usando a versão Almeida atualizada, Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? O verso 10. Jesus faz uma pergunta. E Jesus segue. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Eu havia dito no vídeo anterior, também falando aqui de Nicodemos, a primeira parte, que entre todas as conversas que Jesus teve, nos eventos que foram de milagres, você nunca vê Jesus falando muito. Jesus determina algo e algo acontece, nas curas, por exemplo, e até mesmo para ressuscitar, aonde colocaste? E assim, ele chega e diz, vem para fora, desamarra ele. E só, poucas palavras. Ao encontrar o filho da viúva da cidade de Naim, ele diz, não chore. E falou para o defunto, levanta. E pronto, você não vê mais assunto de Jesus no texto. Poucas palavras e grandes milagres. Aqui, trata-se de uma salvação. Trata de uma salvação de um homem que era perito na lei. Um homem que era conhecido teologicamente das Escrituras. Não basta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse se você não é nascido de novo. O que importa é você nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Alguém pode conhecer a Bíblia, pode citar ela, pode usar ela, até para torcer e para se defender. Mas isto não significa que entrará no reino de Deus. Só entrará no reino de Deus quem de fato é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito, ele demonstra, não é porque ele quer, não, ele demonstra o brilho do Espírito, a paz na vida dele, a alegria na vida dele, a contentamento na vida dele, a palavras de edificação que saem dele. Esta pessoa é fácil identificar que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito não vive em confusão.
Quem é nascido do Espírito não vive em problemas, em coisas erradas, em prostituições, em pecados. Não tem vida em coisas erradas. Quem é nascido de Deus, que é nascido do Espírito, ele tem qualificação de pessoa direita, uma pessoa de visão, uma pessoa firme, pessoa constante, não pare, não retrocede, mas ele segue avante, avante. Isso são sinais, evidências de quem é nascido de fato do Espírito. E é isto que Jesus está apresentando a Nicodemos, um homem que conhecia as Escrituras teologicamente de uma maneira excelente, era doutor, mas ainda não era nascido do Espírito. E Jesus agora depara com ele com muitas palavras. E ele vai até o verso 20 falando com esse moço o que é necessário para herdar o reino de Deus. E é através de Nicodemos que nós temos o nosso texto mais brilhante da Bíblia, que é o versículo de número 20, ou versículo de número 16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por causa de Nicodemos que nós temos esse texto. Então, voltando aqui ao verso 12, ele diz, olha, se tratando de coisas terrenas, não creres como creais se vos falar de celestiais. E segue conversando com ele. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Interessante. Aconteceu com o povo de Israel, está registrado em Números capítulo 41. O povo de Israel começou a criticar Moisés. Começou a falar mal do maná que Deus mandava para eles. Eles, então, não paravam de falar mal da comida que Deus preparava. E eles queriam mais atenção, ou seja, ser mais abastados do que quando eles eram no Egito. Eles não tinham entendido ainda o que estava acontecendo e começaram a lastimar da situação. Por conta disso, Deus envia serpentes no deserto, venenosa, diz o texto, que feria eles e matou muitos deles. Então, eles se arrependeram e começaram a dizer, pecamos contra o Senhor, Moisés, e contra Deus. Intercede por nós. Ore a Deus para que Deus acalme essas serpentes. Tire do meio de nós. Eles estavam perdidos. Eles estavam perecendo. Então, Moisés orou a Deus. E Deus disse a Moisés, levanta uma serpente de bronze. E todos que olharem para ela e for picado pela cobra, pela serpente venenosa, e levantar os olhos para cima e olhar para esta serpente de bronze que tu fizeste, eles serão curados. E assim foi feito. Então, todas as vezes que a serpente picava alguém, alguém olhava para a serpente feita por Moisés e ele recebia a cura. Aquilo era uma tipologia de Jesus e foi levantado na cruz. E todos aqueles que olhar para Jesus, todos os que olharem para Jesus, recebem a cura do pecado, a cura da doença, a condenação. Ele
se liberta da condenação e recebe a salvação. Então Jesus, aquela serpente no deserto que Moisés fez, é a tipologia de o próprio Jesus. E ele diz assim, no verso 14, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê tenha a vida eterna. Ou seja, você quer receber a tua vitória? Continua olhando para Jesus. É o olhar para Jesus que está a resposta. Enquanto você está olhando para Jesus, você está recebendo o conforto, o consolo, a porção dobrada, a alegria e a paz para todo sempre. Continua olhando para Jesus e você chegará do outro lado. Enquanto você está olhando para Jesus, as muralhas que surgirem à sua frente serão menor do que o teu potencial. Elas serão baixas e você conseguirá saltá-las. Se você estiver olhando para Jesus, os obstáculos que se levantarão na sua frente, eles ficarão aniquilados, falidos, e você continuará a sua caminhada. Se você continuar olhando para Jesus, todas as adversidades que surgirão na sua frente, elas ficarão menor que você e você continuará avançando. A palavra para você nesta manhã é: olha para Jesus. Continua olhando para Jesus. Porque enquanto você está olhando para Jesus, você está vencendo os obstáculos. Não olha para o problema, mas olha para Jesus. É em Jesus que está a tua vitória. Então, se for manhã, se for à tarde, se for à noite, eu não sei que momento que você está ouvindo este vídeo, mas continua olhando para Jesus e você vai alcançar a tua vitória para a glória de Deus. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo eu te dou graças, Senhor. Pai bendito, eu apresento esta palavra, meu Pai, na vida de cada um. Senhor, que seja, meu Pai querido, a vitória nesse dia, meu Deus. Alcança, venha fluir nos corações de cada pessoa. Aonde estiver, meu Pai, uma necessidade, se a tua mão, meu Deus, provendo, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus.